Bom, a gente voltou a gravar aqui, tá? E aqui, meus amores, como eu disse para vocês, a questão da gente resolver uma questão, quando a gente organiza esse rolê desta forma, colocando aí, por exemplo, os temas, a gente vai setorizando a nossa mente. E isso é muito importante ser feito nas práticas de resolução de exercícios, tá? Porque quando você identifica o setor da questão e você vê que você não tem bagagem para resolvê-la, você fala assim: opa, achei a minha falha, já sei o que eu preciso estudar. Isso é muito importante. Isso vai despertar em vocês a consciência para aquilo que é fundamental. Vamos para uma outra questão, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa praticar. Não dá para ficar só com uma vez e ponto final. A gente precisa treinar isso com mais vezes. Então, vamos lá, vamos para mais uma questão com esse perfil. Eu trouxe aqui agora uma questãozinha bonitinha de 2018 do Enem, e a gente vai obedecer aquelas regras. Primeira regra: ler a comanda. Ler a comanda, dei conta de fazer a partir da comanda? Show! Não dei conta de fazer a partir da comanda? Aí eu vou para o texto de suporte. Eu falo assim, CG, mas você está me trazendo aqui várias questões que eu não estou dando conta de fazer sem olhar o texto de suporte. Isso é de propósito, tá, meus amores? Mas saibam que na prova real, vocês vão conseguir muitas questões e direto a partir da comanda, tá? Eu estou optando por fazer uma seleção de exercícios onde a gente precisa passar pelo texto de suporte exatamente para estimular a sequência de passos, para a gente passar por todos os setores, beleza? Então já sabe que a ideia aqui é essa, é a da prática, o exercício do vamos ver o que vai dar, será que eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, essa é a ideia, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade então aqui para o nosso rolê de hoje, e a gente tem aqui uma questão. Vamos lá então ao que a gente precisa. Neste caso aqui a gente tem lá embaixo a seguinte questão na comanda, ó. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Qual é o assunto desta questão? O chat está aberto. É B? É Q? É F? Qual dos três temas é o seu chute? Vamos lá, meus amores. Ajuda aí o tio CG, vai. Chuta aí para mim. É bio, é química ou é física? Ah, tá vindo aí, ó. É física. É F, né? Agora, qual o assunto da física? Ah, é aí que começa o nosso esforço em setorizar. Se você chegou a estudar isso na escola, porque aqui também a gente tem que pensar assim, mano, eu tenho alunos só de terceirão aqui? Não, eu tenho alunos que estão no primeiro ano de ensino médio, eu tenho aqui nesse grupo aqui assistindo a minha aula alunos do nono ano, eu tenho alunos que já terminaram o ensino médio há vários anos. Tipo, a gente está aqui com vários níveis de estudante, que é o que a gente se depara lá no Enem também, né? Aí é esse momento. Se você tem bagagem, se você tem essa bagagem contigo, você vai conseguir fazer essa setorização até um ponto mais específico do assunto. Por exemplo, a gente viu ali que está falando de ondulatória, ele está falando de frequência, ele está falando de velocidade. Porque uma coisa que eu vejo sem ler o texto suporte ali de cara é dois números. Eu estou vendo aqui um 108 quilômetros por hora e eu estou vendo um 8 centímetros aqui no rolê. E nesse momento, sem ler a questão, eu acabei de tirar os valores. Olha que interessante. Eu tenho um exercício onde eu tenho valores de velocidade, eu tenho uma distância, e a resposta, a pergunta, ela está indo pedindo uma frequência. Mano,
Que é frequência, CG? Pelo amor de Deus. Ilumina, ilumina os nossos cérebros. Frequência de alguma coisa é quantas vezes isso é feito. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, qual é a frequência com que você vai à feira? Eu vou uma vez por semana. Tem gente que vai uma vez por mês. Tem gente que nunca vai. Isso é uma frequência, quantas vezes você vai. E o que essas perguntas têm em comum nas respostas? Uma noção de tempo. Eu vou 2 vezes por semana, eu vou uma vez por mês. Quantas vezes você pega o celular na mão? Ah, eu pego o celular na mão 2 vezes por hora. Ah, eu pego o celular na mão 5 vezes por minuto. Notem que eu estou fazendo uma noção assim, alguma coisa por minuto, alguma coisa por hora, alguma coisa por segundo, alguma coisa por semana. E aqui eu vou dar um conceitinho para vocês. A medida aqui das alternativas é Hertz. Vocês estão vendo aqui, ó? Hertz. Hertz é o sobrenome de um cientista muito importante, tá? Importante no mundo capitalista, porque foi ele que criou a máquina de ponto. Sabe quando você vai para o serviço, que você chega lá, que você passa o ponto? Foi o Hertz que criou isso. Isso ele criou também o Olerite, né? O que a gente chama de Olerite, que é a folha do pagamento lá, que a gente pega, olha o salário e fala assim, ai, que decepção. Vou ter que dar aula de madrugada no sábado para ganhar mais dinheiro. É a vida, né? Enfim. E a palavra Hertz, a gente pode substituir ela por uma outra palavra. Qual a palavra, tio CG? A palavra Hertz pode ser substituído por segundos. Caraca, tio CG, só isso? Ou seja, a palavra Hertz tem a ver com tempo. Tá? Ou seja, na hora que eu fizer a conta, eu vou chegar num valor de tempo. Se eu pegar esse valor e inverter ele, eu chego no valor dele em Hertz. Quer ver um exemplo? Ó, vou dar aqui um exemplo. Ó. Eu fiz uma coisa em meio segundo. Fiz uma coisa em meio segundo. Se eu fosse repetir essa coisa, quantas vezes eu conseguiria fazer por segundo? É só inverter. 2 sobre 1. Então dá para fazer 2 vezes, né? Porque esse 1 aqui eu posso tirar fora. E Hertz. Então, 2 Hertz de repetição. Tá, me dá mais um exemplo, CG. Tá, se eu tenho alguma coisa que é 8 sobre 10 segundos, em Hertz vai ser 10 sobre 8 Hertz. Ou seja, meus amores, é só inverter. Pegou a resposta do tempo, inverteu, você acha a resposta em Hertz, tá? E aí pensa comigo, ó, eu tenho velocidade, eu tenho distância, eu quero saber frequência. Só que se eu não tiver como saber a frequência, o que eu vou fazer? Vou descobrir o tempo. E com o tempo na mão é só invertê-lo. Vamos lá. Agora vamos comparar o que a gente tem. Eu não sei, vamos imaginar, eu sou completamente inútil na minha vida, eu não sei fórmula de nada, meu Deus do céu, meu professor de física me odeia. Dá para resolver isso sem fórmula? Dá para resolver isso com regra de 3. Vocês lembram quando eu falei que a gente tem que olhar para as unidades de medida? Nós não temos ali uma medida chamada quilômetros por hora? 108 quilômetros por hora? Eu tenho quilômetros, eu tenho horas. Então, qual a informação que eu tenho? Olha aqui que lindo, ó. Não olha para o resto da conta, não. Aqui, ó. 108 é uma distância. E eu sei que eu faço isso em 1 hora, porque é quilômetros por hora. E eu tenho uma distância que é 8 centímetros, que eu faço em X horas. Não sei quantas horas são. Bom, CG, a gente viu lá que a resposta vai ter que dar em Hertz. Para ser Hertz, tem que estar em segundos. Então, o que eu vou fazer? Vou converter essas horas aqui, ó. Quantos segundos tem em 1 hora? 3.600. Tá, CG 3.600, como que eu sei isso? 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60 dá 3.600. Foi daqui que eu tirei, tá?
Outra coisa, CG, aqui eu tenho uma medida em quilômetros e outra em centímetros. Não dá para comparar. Se não dá para comparar, eu tenho que pôr na que seja igual. Minha recomendação é sempre, quando o assunto é distância, eu coloco tudo em metros. E aqui eu vou dar um macetezinho de conversão, tá? Basicamente, você vai mexer com essa letrinha que tem na frente. O K é sempre um aviso que eu tenho que colocar 3 zeros no número. Então, eu simplesmente vou tirar esse K e vou pôr 3 zeros no lugar. Então, 108 quilômetros é a mesma coisa que 108 mil quilômetros. É só uma troca. Tirei o K, pus 3 zeros. Enquanto que o Czinho dos centímetros, lembra aqui, ó, centímetros vem de 100. E aí, no caso, eu divido por 100. 8 dividido por 100 vai dar 0,8. Tirei o C e pus o 0,8. Fechei. Fiz a conversão, tá todo mundo igual. Agora uma regrinha de 3. 108.000x igual a 36.000 vezes 0,8. Poderia fazer essa conta aqui, linda, maravilhosa? Claro. Mas tenho como enxugar essa conta? Posso. Eu posso cortar zeros desse lado do igual com o outro lado do igual. Aqui eu tenho 2 zeros, vou arrancar fora. Aqui eu tenho 2 zeros, eu vou arrancar fora. Então, eu refiz a conta. 1080x é igual a 36 vezes 0,8. Tá. Vou Ô, fazer a CG, conta como se não espera. sei se é só pra Fala! mim, mas eu não tô conseguindo ouvir aí. Você não está ouvindo? Vendo, não tô conseguindo Ah, ver ainda. abaixo não está dando para ver? Não, a Até o tela do 180, meu. porque acho que só para quem está no computador que deve estar conseguindo ver a tela Eu tô, inteira. eu tô no Tá no- computador aí Eu vou também fazer o não dá. seguinte, ó, eu vou tirar a tela cheia aqui momentaneamente, tá? Lá, o Ricardo está dizendo que está conseguindo ver. Provavelmente deve ter alguma barra na frente, alguma coisa assim. A Ana Luísa está no céu e também. A Ana Luísa está no céu, eu sabia. Se você está na minha companhia, você está no céu mesmo. Gabriel também. Então, meu filho, o problema é seu. Fica tranquilo que depois, mano, se você não conseguir enxergar a parte de baixo da conta, fica tranquilo porque isso vai estar gravado. Você acessa o vídeo daqui a pouquinho, dá para ver. Ah lá, se parar de mexer no mouse, não dá para ver. Ah, então tá. Então para de mexer no mouse. Isso aí. Bonito. Bom, seguindo aqui, eu vou fazer a conta da regrinha de 3, multiplicação em cruz, né? E aí eu vou chegar nessa contona aqui. Aí você pensa assim, meus amores, CG, olha o tamanho dessa bodega. Tem número com vírgula. Pelo amor de Deus, seja amigo, né? Como que eu vou resolver uma fração com número decimal? Você está querendo o quê? Ver o meu osso? Ah, mas vocês não lembram do macete que eu dei para vocês? Segundo não é o inverso do hertz e o hertz é o inverso do segundo? Pego essa fração, antes de terminar ela, eu faço já a inversão, ó. Em vez de ficar 2,88 dividido por 1080, eu vou fazer o contrário, eu vou dividir 1080 por 2,88. CG, eu não consegui fazer a conta inteira. Beleza, faz então a primeira parte, ó. Se você pegar o 1080 e dividir por 2, sem precisar fazer o vírgula 88, quanto que é a metade de 1080? Vai dar 540. Mano, qual a alternativa mais próxima ali? É a letra C. Acabou. Chegamos na questão sem precisar fazer uma bruta de uma contona e sem muita dificuldade. Qual era a bagagem que eu precisava aqui? Eu precisava entender basicamente de converter as unidades, né? De hora para segundo, de quilômetro para metro, de centímetro para metro, que não é para ser uma coisa difícil se você está no ensino médio, você tem que saber. Se você não sabe, grita tio CG que eu vou aparecer com uma lista de exercícios para você praticar, tá? E o outro conceito que era importante, essa história dos segundos e dos hertz, que são unidades inversas. Esse é um tipo de conceito que a gente só vai ter se a gente tiver tido aula desse assunto. Tá? E aqui nessa hora, eu vou chorar um pouquinho com vocês. Quem é meu aluno sabe o quanto que eu defendo uma educação justa e de qualidade para todo mundo. Infelizmente, alunos que estudam em escola pública têm muito pouca chance de aprender isso. Qual a razão? Enquanto numa escola particular você vai ter, sei lá, 4 aulas de física por semana, numa escola pública você vai ter 2.
Isso se você tiver professor. Isso se você tiver um professor bom. Então, algumas coisas vão ficar em haver. Mas é para isso que eu estou aqui. É exatamente para poder resolver essas questões com vocês e colocar todo mundo em pé de igualdade. Porque a minha ideia aqui é dar atalho para quem já sabe o caminho e abrir a estrada para quem ainda não conhece o caminho. Tá? Então, o nosso trabalho aqui, eu como professor de física, química e biologia, é trazer para vocês caminhos mais curtos. E todo esse debate nosso a gente fez em cima de uma única questão. Olha quanta coisa a gente pode pensar e olha que coisa, eu não preciso resolver 50 mil exercícios de frequência sobre Hertz para entender isso. Se na minha cabeça ficou claro que chego numa altura da conta, é só inverter, show, fechamos. Se eu entendi como se converte minuto, segundo, hora, beleza. Eu vou precisar praticar? Vou. Mas vou precisar praticar com 100 exercícios? Não, eu vou precisar de mais uns 2 ou 3 para que isso realmente seja consolidado. Ah, não tenho 2 ou 3 hoje. Ah, mas eu posso ter 2 ou 3 semana que vem. Isso já vai ser o suficiente para o meu cérebro poder trabalhar com segurança e aprender sem sofrer com o overlearning que a gente tanto falou no nosso encontro de ontem. Beleza? Vamos dar prosseguimento? É claro que eu trouxe uma outra questão para vocês junto comigo fazer essa avaliação, tá? Trouxe aqui uma questão. Olha aqui a cara dessa questão. De novo, eu trago essa separação já em comanda da questão, em texto de suporte. Essa é uma questão do Enem de 2015. Vou dar aqui um segundinho. Apesar que eu não vou precisar de tanto isso. Para vocês poderem olhar para essa questão, olha inteira assim. E façam a setorização dessa questão. É uma questão de qual área? Vamos lá, todo mundo pro chat agora. É biologia? É química? É física? É o quê? Beleza. Todo mundo conseguiu bater o olho e só de olhar, ela tá, é igual a Ana tá falando. Ela tá gritando para mim que ela é química. Ela tá gritando para mim. Agora eu preciso de um pouco mais de detalhe. Que parte da química ela é? Ah, o Estevão já jogou lá. Ah, isso é estequiometria. E assim, tá, eu não sei, o Estevão nunca foi meu aluno, ele está sendo agora, né? Eu não sei que tipo de aula que o Estevão teve, se ele estudou em escola pública, particular e tal, se ele já aprendeu isso na escola, mas se ele prestou atenção no meu aulão de ontem, tem palavras aí que apareceram na nossa conversa de ontem. Por exemplo, lá no texto de suporte, vai aparecer expressões como massa molar. A gente falou disso na aula passada. E na aula passada eu apresentei isso para vocês, falando, olha, quando isso aparece, é a quantidade do peso que tem um mol. Olha só, isso é estequiometria, né? Fala assim, CG, eu sei muito pouco de estequiometria. Eu ainda não aprendi direito. Eu sei que dá para resolver tudo com regra de 3, mas eu não sei bem esse rolê, tá? A estequiometria parece um feitiço do Harry Potter. Exatamente, mas aí tem que ver a pronúncia correta, né? Porque os feitiços do Harry Potter tinha disso, né? Tinha a pronúncia correta. Né? Como é que era aquele da pena, quando ele vai fazer o primeiro feitiço lá? Que eu não lembro. Alguém mais um Pottermaníaco pode me ajudar? Só que 50 vezes mais complicado. Não, facinho aqui. Vigardium Leviosa ou Vigardium Leviosa, né? Esse era o rolê. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. É estequiometria ou é estequiometria? Bom, vamos aqui ao rolê aqui da questão. Vamos ao texto de suporte, porque pelo que eu vi, a gente vai se deparar com a mesma situação. A comanda sozinha não dá conta. Na comanda tá assim, ó, considerando que eu queira obter 16 mols do metal. Nem sei de que metal que ele está falando. Em uma reação cujo rendimento é de 80%. Aqui eu já vou dar uma dica, ó. Olha informações, ó. Tem o número aqui, 16 mols. Isso é um detalhe importante. Em geral,
Os números que aparecem na comanda, ele vai ser necessário para a conta. Os números que aparecem no suporte, nem sempre, tá? Muitos deles podem deixar para lá, nem vão ser necessários. Mas os da comanda, com certeza, entram na tua conta, beleza? E ele fala lá, qual é a massa em gramas do minério? Então, aqui a gente tem uma unidade de medida. Ele quer saber coisas em gramas. E ele quer saber do cobre. Tá. Agora vamos para o enunciado. Vamos ver o que esse enunciado dá de presente para mim. Tá lá, o cobre presente nos fios elétricos, né? Quem não conhece, o cobre é um metal, aquele metal mais alaranjadinho, que ele está dentro dos fios, né? E nos instrumentos musicais, ele é obtido pela ustulação do minério da calcosita. Mano, ustulação eu já ouvi falar, porque, né, dou aula de química, mas calcosita eu nunca tinha ouvido falar disso. Precisava saber disso? Não. Olha que libertador. Olha que libertador você poder olhar para o negócio e falar assim, olha, a primeira vez que eu estou olhando para isso a respeito. Tudo bem, você não é obrigado a saber o que é uma calcosita, tá? Bom, e ele deu a fórmula da calcosita. Então ele falou assim, olha, para a gente fabricar cobre, eu tiro da calcosita, tá? Aqui ele está explicando como que é o processo. Ó. Durante o processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto. Olha só aqui, agora está propondo para você o esforço de você saber um pouquinho mais de química, tá? Então, a exigência aqui agora sei que é química, sei que o assunto é estequiometria e está falando de massa e mol, beleza. Qual é o pré-requisito aqui? É saber o que é um sulfeto. O que é um sulfeto? É qualquer fórmula que termina com S. Olha só! Nunca tinha ouvido falar disso? Terminou com S sozinho na fórmula, é sulfeto. Se terminar SO, SO4, SO3, SO2, qualquer coisa assim, ou é um sulfato ou é um sulfito. Olha só, aprendemos coisas novas hoje, UCG. Muito obrigado, estamos aqui para isso. Bom, voltando aqui. Ele vai fazer, então, a gente esquenta o sulfeto, que é a calcosita, é o outro nome para calcosita, na presença do oxigênio, para liberar o cobre. E o enxofre vai combinar com o oxigênio, produzindo isso aqui. E aí ele dá a reação química. Ó, calcosita mais oxigênio. Esse trianguinho, quando aparece nas reações químicas, quer dizer calor, tá? É alguma coisa que foi esquentada. Vai dar cobre e vai dar enxofre, tá? O gazinho lá de enxofre. Beleza. Temos aqui a informação. E qual a informação que me vem de cara aqui? Que o único sulfeto vai produzir para mim 2 cobres. Esse número vai ser importante. Por quê? Esses números, quando aparecem nas reações, quando não tem número nenhum, é porque é um número 1, né? E esse número é o número de mols. Então, ele está falando que 1 mol de calcosita fabrica 2 de cobre, puro, limpinho. Beleza? Tá. E ele fala assim, ó, os números molares, as massas molares do cobre e do enxofre, respectivamente, são esses números. Ou seja, temos agora em mãos os valores que eu preciso para o exercício. Ele falou que o do cobre vale 63,5 gramas por mol e o do enxofre 32 gramas por mol. No enunciado lá na comanda, ele fala que ele quer fazer 16 mols e o rendimento é de 80%. E a pergunta é quanto de minério eu vou precisar gastar para fazer esses 16 mols de metal. Bom, quando a gente lida com uma unidade de medida assim, ó, gramas por mol, eu já sei que eu vou poder trabalhar com regra de 3, né? De um lado a grama, de um outro lado mol, né? Tipo, X gramas está para 1 mol, né? Mas aqui, ele deu... Para que ele deu essa massa do cobre e o do enxofre? Porque a gente vai precisar saber a massa do nosso amiguinho aqui, do sulfeto. E é aí que a gente começa. Vou soltar aqui, ó. Qual que é a massa molar do minério? Bom, ele tem 2 cobres na fórmula e tem 1 enxofre. 2 cobres, então 63,5, 63,5,
e 32 o enxofre. Somando tudo isso, deu 159 gramas por mol. Então, se eu pegar 159 gramas da calcosita, aquilo corresponde, então, a 1 mol. Beleza? Aí eu fui fazer a regra de 3. E olha só que interessante. Vamos ver se vocês pegaram a lógica aqui, ó. 159 gramas está para 2 mols. Faltou um Szinho aqui. E X gramas está para 16 mols. Alguém pegou a lógica ou esse professor está louco? Professor, você acabou de falar que 159 gramas é 1 mol da calcosita. Mas o exercício não quer saber da calcosita, ele quer saber do cobre. E a gente sabe que 1 mol dessa coisa produz 2 mols de cobre. E o enunciado do meu exercício pede para eu descobrir 16 mols de cobre puro. Então, eu vou fazer a multiplicação em cruz. Vou chegar aonde? Vou chegar aqui. Não olha o final da conta, olha aqui. Cheguei aqui, ó. 1.272 gramas é o que tem o tal dos 16 mols de cobre. Só que ele vira para mim e fala assim, ó, essa reação só rende 80%. Ou seja, eu estou queimando lá a calcosita, mas ela não consegue tirar todo o cobre do minério. Sempre vai ficar faltando minério para trás aí. E aí, por esta razão, já que esses 1.272 gramas é só o que deu para aproveitar, então quer dizer que uma parte faltou, que sobrou lá, né? Que não queimou, que é o 100%. Que é o que o exercício propõe. Ele quer saber, eu preciso de quanto de minério para produzir 80% de cobre? E aí eu vou para a regra de 3 de novo. De novo eu posso cortar zeros, né? Porque de um lado eu tenho 80, do outro lado eu tenho 100. Faço a multiplicação em cruz, depois divido e chego aos valores que eu preciso. Se você olhar com carinho, eu não sei se vocês têm esse raciocínio, mas é a impressão que eu tenho perante os meus alunos de física, de química, né? Eu tenho algumas salas que, inclusive, eu dou as duas matérias. Uma conclusão que eu tiro para vocês é, entre a questão anterior, que era de física, e essa de química exigiu mais a gente. Notem que ela foi mais exigente, sob o ponto de vista de conceitos anteriores. Tá? E olha que interessante, é uma questão de 2015. Tá? Contas nesse naipe de Enems mais antigos não teria conta. Porque os Enems mais antigos eram bem teóricos, assim. Mas os Enems que estão chegando agora, esses Enems mais recentes, estão exigindo esse tipo de conta e elas são regrinhas de 3. Tá? A maior parte. Notem que eu resolvi um exercício agora de física com regrinha de 3. Ah, agrademos a preferência, Vitória Ribeiro! Que bom que a gente abriu um caminho para você. Viu como temos salvação? Né? E tá lá, ó. Prof, eu não entendi por que preciso saber o 100%. Para você entender por que da pergunta, Ana, você lembra que lá nas regras da interpretação, eu falei, quando possível, faça o desenho? Olha só se eu fizer o desenho aqui, ó. O enunciado está assim, ó, considerando que se queira obter 16 mols de ferro, do cobre, né? Então, a gente tem aqui, ó, eu quero chegar no final da minha conta com 16 mols de cobre. Vou fazer um esqueminha, tá? Para ver se isso fica mais fácil. Mas para eu conseguir fazer isso, eu sei que o cobre vai passar pela tal da ustulação, que basicamente é o tacar fogo no bichinho, né? Vou tacar fogo nele, vamos fazer uma fogueirinha aqui. E que nessa ustulação só dá para aproveitar 80%. Ou seja, 20% vai embora, vira lixo, sei lá, vira cinza. Ou seja, 20% vai embora. E o que eu queimo no rolê vai ser a calcosita,
que eu vou pôr a fórmula, tá? Para não precisar escrever aqui, ó. Calcosita, que a fórmula é essa. Então, note aqui, Ana, eu precisei queimar 100% da calcosita para aproveitar 80%, que é os 16 mols. Entendeu por que que os 1.272 é o 80%? E o que eu queria saber era o 100% agora? Ficou mais simples? Então, essa era a lógica. E olha como o exercício fez mais sentido quando foi feito o esquema. E aqui, bem disso mesmo, ó. Peguei os assuntos, dividi o assunto. Peguei os valores, coloquei os valores. Cheguei nessa hora, ainda não consegui fazer a conta. Mano, monta um esqueminha. Monta um esqueminha de flecha. Isso vai facilitar para você entender o que o exercício pede. E como você vai conseguir? Tipo, professor, nunca ouvi falar de oscilação nem de calcosita. Mas notem que mesmo se eu não tiver esse conceito completo, se eu fizer a leitura do texto suporte, eu consigo montar esse esquema. Então, o esquema foi possível porque eu consegui fazer essa leitura do texto suporte. O texto suporte me rendeu o esquema. E rendendo o esquema, eu consigo chegar no caminho da minha conta. Entenderam qual é a lógica? Fala, pô, professor, você gastou aí, sei lá, uns 20, 30 minutos resolvendo esse exercício de química. Mas notem que aqui eu estou numa posição de alguém para ensinar uma técnica. E se eu estou ensinando uma técnica de resolução, eu tenho que explicar o passo a passo. Quando você senta e tenta fazer isso sozinho, por conta própria, vocês vão perceber que esse caminho vai ser mais simples. Esse caminho vai ser mais rápido, entendeu? E aqui o que a gente tem que trabalhar em toda essa nossa conversa é em adquirir repertório. Por quê? Fazer esquemas, tirar os números da conta, separar o que é comanda, começar a ler pela comanda, essa parte não é difícil. Fazer a regra de 3 também não é difícil. O que nos falta é a técnica de fazer esses esquemas, de pegar qual é o número que eu preciso agora. É essa separação de passo a passo que a gente precisa treinar. E esses aulões aqui é exatamente para isso. Eu não quero ensinar para vocês a teoria da relatividade. Não, esse tipo de coisa você acha na internet, você acha para assistir em qualquer canal YouTube. E, aliás, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, sobre bons lugares para assistir aulas, para adquirir repertório. Agora, com esse repertório na mão, agora a questão é usar. E o que eu vou ensinar para vocês aqui é exatamente usar esse repertório. Tá? Olha, aqui de novo tá dando um aviso dos 10 minutos, aqui já vai faltar aqui 3 minutos para acabar, hein? Então, a hora que cair, já sabe. Lá no Telegram eu vou jogar um link novo para a gente poder continuar, tá? Vamos para um próximo exercício? Porque sim, esse tipo de coisa, aprender a técnica, vamos ter que fazer exercício. Agora, vou soltar esse presentinho para vocês aqui. Agora a gente começa a nossa aula de química. Assim, nossa, professor, você levou aí uma hora de larai para ensinar uma técnica para mim. Beleza, mas eu tenho certeza absoluta que essa técnica que eu ensinei para você, de leitura e de interpretação, você vai levar para as outras áreas. Isso não serviu para te ensinar física só, isso não serviu você para te ensinar química. Isso é uma ferramenta que você vai levar para o resto da vida, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do repertório de vocês, tá? Beleza? Agora que eu ferrar tudo a minha vida. Bom, aqui falta só 2 minutos, eu não vou conseguir explicar a questão inteira. Mas o que eu quero dessa questão? Vamos lá embaixo. Lá embaixo tem a comando, ó. Em que parte do corpo do nanokid é o nome dessa fórmula, provavelmente, existe um carbono quaternário? Qual o repertório que eu tenho aqui? É uma questão de química. Pronto, já tenho aqui uma noção. E eu sei que é química orgânica. Professor, como é que eu sei química orgânica? Tá lá na bibliografia até, ó. Ele deu a figurinha. Ele disse lá, ó, Organic Chemistry. Vocês devem ter observado na aula passada, quando eu coloquei lá o leque de assuntos que caem na prova de química, eu falei que química orgânica era um desses tópicos, né?
Hoje a gente vai falar de química orgânica na prova, tá? E ele pede um carbono quaternário. Tá, CG, o que é carbono quaternário? Carbono quaternário é um carbono que se liga com outras 4 elementos. Ele só faz ligações simples. Por exemplo, eu coloquei essa figurinha aqui na parte de cima, ó, para vocês terem essa noção. A gente classifica os carbonos. Carbono é um átomo que ele pode fazer até 4 ligações. Se ele só fizer ligações simples, ou seja, um para cada lado, ele é quaternário. Se ele fizer alguma ligação dupla, ele é secundário. Se ele fizer ligação tripla, ele é terciário. Entenderam qual que é a lógica? Então vamos lá, ó. Olha aqui o que eu tenho, ó. Aqui, ó, esse com o círculozinho, que é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, cada um deles só se liga com um carbono. Então ele é primário. Tá. Esses que estão em rosinha aqui, com quadradinho. Notem que eles vão se ligar a um outro carbono. Então, olha aqui, ó, ele está se ligando a outro carbono. Olha aqui, ó, outro carbono, outro carbono, outro carbono. Está se ligando a 2 carbonos. Então, ele é secundário. Ah, ele está se ligando a 3 carbonos. Olha esse do trianguinho, ó. Para cima tem um, para baixo tem outros 2. Isso é terciário. Olha aqui, ó, esse daqui também, ó. Se liga com um carbono aqui, outro para baixo. Agora, quaternário, meus amores, tem que se ligar com 4.